Meu nome é Thiago Oliveira, sou mentor especialista na ELS, trabalho com produção jurídica e tecnologia. E agora a gente vai ter esse painel falando justamente sobre isso, sobre procedimentos, sobre a gestão de processos, sobre tecnologia. Daqui a pouco eu vou ter dois convidados excelentes aqui, experts, que vão dar uma verdadeira aula sobre isso, sobre a advocacia remota, mas para esquentar ainda mais, presta atenção, para esquentar ainda mais esse painel, eu quero trazer para você uma novidade. Inclusive até meus colegas que estão nos bastidores aqui não estão sabendo. Nós vamos sortear um EcoDot. Sabe o que é isso, pessoal? Procura, se você tem dúvida, procura, dá uma olhadinha lá na internet, no Google, vê nas imagens que negócio magnífico. Inclusive, quem está oferecendo para nós isso é a Oyster, nossa parceira do evento. Queremos mandar um grande abraço para eles lá e também daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre isso. Mas, para você conseguir esse EcoDot, vamos fazer o seguinte, você vai lá no Instagram, tira uma selfie super bacana desse evento, com você, logicamente, aparecendo, e você marca lá o @gestão advocacia, tá certo? Então, @gestão advocacia e também marca lá o @oyster.com.br. Aí depois a gente passa algumas instruções de como que nós faremos o sorteio, mas para você conseguir, para você concorrer a esse EcoDot, aí sim, faça isso e com certeza não tem erro nenhum. Agora, para nós iniciarmos esse painel aqui da melhor forma possível, quero chamar duas pessoas extremamente qualificadas. A primeira é a representante da Sarja ADV, ela é produtora, planejadora, redatora, revisora, olha quanta coisa. Especialista em proteção de dados pela PUC de Minas Gerais, mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é ela, Athena Basso. Seja bem-vinda, Athena. Oi, boa tarde, pessoal. Espero que consigam me ouvir bem. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, Thiago, conversando com você, Maurício, sobre a advocacia officeless, né? E como a tecnologia vem para nos ajudar. A gente veio nesse movimento, né, de que já algo que era parte da rotina já de alguns profissionais, mas que foi impulsionado pelo contexto em que nos encontramos e que sim, exige aí uma mudança de cultura, uma mudança de rotina, e a tecnologia vem como uma aliada. Então, acho que é um prazer poder estar aqui falando em nome do Sarja ADV com vocês sobre isso. É um prazer todo nosso receber você, Athena. Vamos conversar, bastante informação, bastante coisa para a gente discutir aqui também. Mas antes disso, não poderia deixar de mencionar aqui, né, o nosso próximo convidado. Ele é engenheiro por formação no ITA, olha só. Diz que fala 4 idiomas, francês, espanhol, português e inglês. E ele é o CEO e fundador do Cálculo Jurídico, o nosso amigo Maurício Moraes. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por me convidarem para esse evento maravilhoso. Parabéns a vocês, está muito legal a organização do evento. Ainda como telespectador aqui, estou impressionado aqui com a organização de vocês e espero que o pessoal goste bastante do que a gente vem aqui acrescentar, experiências reais, né, coisas vividas, e é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Com certeza vai ser uma conversa bem bacana aqui, ó. Olha, eu vou ficar um pouco em pé, né? Mas se eu cansar, porque eu já não sou tão mais novo, né? Eu vou lá, sento um pouquinho. Eu não sou grávido, né? Assim como a Luísa, né? Minha colega, que está aqui se esforçando, fechando com chave de ouro. E eu quero também agradecer a todos os participantes, meus colegas que aqui estavam presentes, falaram belamente de várias áreas. Podem perceber que todas as áreas elas em si se conectam, né? Então, isso realmente é uma alegria para nós, quando nós falamos e nós conversamos a mesma linguagem, né? Agora, falando um pouco sobre a gestão de processos, vamos falar um pouquinho sobre os desenhos de fluxos, né? Fluxo de trabalho. Eu vou deixar aqui o meu material. Então, fluxo de trabalho é uma coisa que a gente percebe que é muito necessário nas rotinas, nos trabalhos que as pessoas vão fazendo e desenvolvendo ao longo, né, do dia a dia, nos escritórios. Só que, quando a gente fala em fluxo de trabalho, a gente começa a perceber que não é o mesmo fluxo que a gente aplicava, né? A gente aplica agora um fluxo um pouco mais diferente. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um ambiente remoto, a advocacia officeless, né? Ou a advocacia remota. As coisas estão mudando, o mundo está mudando. É importante que a gente pense isso com muita clareza, né?
Agora, um ponto que merece muito destaque, quando a gente fala nisso, é o mindset, a mudança de pensamento. É a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pensar, quando a gente fala justamente em mudanças no mundo real, mudanças no mundo jurídico. A gente não está falando numa visão simplesmente metafórica, ou talvez um mundo que a gente pensa que seria o ideal. Não, é o mundo real acontecendo. O convidado anterior, o Dr. Leone, um abraço para ele, inclusive, ele mencionou, né, que o futuro é agora, a pandemia é o futuro, inclusive. Então, nós precisamos, mais do que nunca, pensarmos nessas questões. Concorda, Maurício? Concordo, sim. Eu também fundei minha empresa de forma remota e passou por todo um processo de mudança de mentalidade antes, né? Então, até teve alguns materiais, na época, eu bebia muito na fonte dos quase todas as profissões, e principalmente para as profissões que são pautadas por informação, como é a advocacia, né? A advocacia lida com informação, né? Claro, tem a parte de atendimento ao cliente, que é uma questão à parte, mas, em geral, você está lidando com informações, né? O direito que a pessoa tem, um fato que aconteceu, é um determinado dado processual, então você lida com informações. E quando eu comecei a pensar na questão do trabalho remoto, né, eu já estava em vias de fundar a minha empresa, né, já estava desenvolvendo cálculo jurídico, e comecei a pensar muito nisso, né? Tem vários softwares grandiosos aí que foram feitos por pessoas de diversos países, por pessoas que não se conhecem, né, e pessoas que estão em fuso horários diferentes, assim, isso já há muitos anos, né? Você tem o Linux, por exemplo, que é esse sistema que eu uso aqui, foi feito por completos desconhecidos, assim, e hoje é tão importante o Linux que até a própria Microsoft usa servidores do Linux, né? E daí o que me marcou muito na época foi esse livro aqui, vou até recomendar aqui, até se você olhar, o nome dele chama Remote, e o subtítulo é Office Not Required. Então, escritório não é necessário, né? Então, ele foi o primeiro livro que eu li, assim, que abriu a cabeça, né, para esse tipo de coisa. E daí, só para fazer um fechamento rápido, assim, era justamente esse o maior objeção. As pessoas sempre achavam, não, mas isso não dá para fazer remoto. Não, mas aquilo não dá para fazer remoto. E daí você vai percebendo que, né, se você trabalha, como o nosso último apresentador falou, você começa aos poucos, né, de forma interativa e incremental, não tenta fazer tudo de uma vez, começa aos pouquinhos, organizando aos poucos os processos. Uma hora você vai ter um processo excelente e sem precisar daquele contato físico. Maurício, você tocou num ponto extremamente importante, a melhoria contínua, né? Fazer mudanças graduais. A gente sabe que a pandemia, infelizmente, ela não trouxe nenhuma alegria para ninguém, né? Muitas pessoas perderam vidas, pessoas perderam, enfim, toda uma estrutura, uma base que se tinha antigamente, né? E, infelizmente, o mundo antes pandemia, né? Isso, infelizmente, não vai voltar a ter novamente, né? Só que a gente tem que pensar justamente nisso, em continuar fazendo melhorias, né? Trazer esse novo normal como sendo uma grande realidade. Até esse livro mesmo que você citou, não é um livro recente, né? Então, isso é possível, sim, a gente trazer um trabalho 100% remoto, com certeza é possível. Quando a gente menciona justamente esse aspecto, a todos que estão assistindo aqui, não é uma inovação que a ELS pensou assim, espera aí, vamos tentar colocar uma ideia, pregar essa ideia na mente das pessoas, vamos tentar fazer um teste, se não funcionar não tem problema, não, a gente está pensando claramente na prática, porque a gente sabe que isso realmente funciona. E é isso que nós queremos trazer para vocês. Quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em pessoas, finanças, o marketing, a parte societária, a parte do sucesso do cliente, a própria controladoria, a gestão da produção e tecnologia, elas envolvem tudo isso, né? Na prática, é possível colocar, e a gente quer mostrar para vocês como fazer isso na prática. A gente quer trazer para vocês esses cases, para realmente abrir a mente de vocês, porque a gente não pode ficar preso ao passado. Ou será que você gosta de ficar preso ao passado? Para você, por exemplo, tempo é valioso? O tempo que você gasta é valioso? O tempo que a tua equipe gasta é valioso? Quando a gente faz a pergunta, por exemplo, a gente tem aquela informação, aquela famosa frase, tempo é dinheiro. Quantas vezes eu já fiz em algumas palestras justamente essa pergunta? E todos,
sem exceção, falavam assim: sim, tempo é dinheiro. Só que a gente começa a raciocinar e refletir de uma forma que tempo não é igual a dinheiro. O tempo é muito mais valioso. O tempo você perde e você não volta atrás. 5 minutos atrás, ou há 3 horas atrás, há 6 horas atrás, é o tempo que já passou. E como que você aproveitou esse tempo? Na tua rotina, nas tuas necessidades. Agora, o dinheiro, por mais que às vezes seja difícil a gente conquistar, a gente consegue novamente ter, né? Então, pense na qualidade. Então, por isso que eu digo, o primeiro passo é o mindset, a mudança de cultura, a mudança de mentalidade que você pode ter. Agora, Maurício, responde uma coisa para a gente aqui. Ó. Você falou assim que o teu escritório é 100% digital, né? É uma empresa 100% remota. E como que você tem usado a tecnologia em favor dos teus clientes? Porque o cliente é uma peça fundamental, uma peça-chave, né, Maurício? Sim. Bom, a gente fez a empresa desde o começo com essa ideia de ser remota. E eu admito que isso dá algumas vantagens, porque você já está pensando desde o começo como fazer as coisas, qual sistema de comunicação utilizar, qual o mecanismo de armazenamento de documentos, onde que você vai registrar cada coisa. Então, isso dá uma vantagem em relação a quem está migrando para o digital, né? Que você tem que desfazer algumas coisas para, então, refazer. Mas eu acredito que é muito possível fazer essa migração. Claro, vai ter algumas pessoas que vão se apegar a um certo aplicativo e tal, né? Eu brinco do WhatsApp, eu sempre falo que o WhatsApp é um dos piores para a comunicação interna da equipe, ele é ruim. Até ontem falhou aí, né? E acabou sendo uma coisa que afetou muita gente. Porque eu falo isso não porque é uma crítica assim a quem usa, mas porque existem outras ferramentas muito boas, né? Que permitem comunicações melhores. Em relação ao contato com o cliente também, a gente tinha conversado antes da reunião, né? Hoje o cliente ele quer falar com você em qualquer plataforma. Ele quer que ele manda uma dúvida no Instagram, quer que você responda a dúvida sobre o teu programa no Instagram. Peraí, mas eu criei um canal para ele falar sobre dúvidas do programa dentro do meu programa. Pois é, mas ele mandou essa dúvida no Insta. O que você faz daí, né? Você tem que ter um processo para você falar para ele. Se ele mandou no Messenger do Facebook, ou por e-mail, são tantos canais, né? Então, existem ferramentas hoje para atendimento ao cliente, que são excelentes. Né? Softwares de CRM, né? Softwares de CRM voltados para advogados. A Atena vai poder comentar bem isso, né? Mas hoje, para nosso atendimento ao cliente, a gente usa uma ferramenta chamada Intercom. Né? Uma ferramenta que permite essa questão omnichannel, que eles chamam, assim, né? O cliente vem a comunicação de todos os lugares, mas você concentra num lugar só e você vai dando vazão a essas demandas. Só que isso é uma coisa do software, né? Como que daria para transplantar isso para a advocacia? Existem ferramentas que vão ajudar nesse sentido. Já tem, para você falar com o cliente final, o WhatsApp Business já está uma ferramenta bacana, né? Mas usar as ferramentas não o WhatsApp normal, né? Uma ferramenta já mais voltada para o lado empresarial, que permita você gerenciar as demandas, permita cada demanda que alguém fizer uma pergunta, aquilo vira um ticket que você tem certeza que aquilo vai ser respondido. Outra coisa também que os advogados, eu sugiro grandemente fazerem, né, é criar uma área de perguntas frequentes. Criar uma área de perguntas frequentes num site, ou começa fazendo num Google Doc. Começa um documento bem simples, né, acessível pelo link, e eu tenho certeza que vai ter as top 5 perguntas que os clientes fazem, já estão na tua cabeça a hora que eu estou falando. Não precisa nem pesquisar muito. Essas top 5 perguntas você consegue anotar na hora e consegue dar resposta para elas na hora. Essas top 5 perguntas, elas poderiam estar num papel, num documento bem bacana, em linguagem amigável, para se alguém perguntar para a secretária já passa o link, e daí pergunta, isso aqui respondeu tua dúvida? Né? Isso já economiza um tempo que ela não precisaria perguntar para você de novo aquela mesma coisa. Né? Será que mudou? Será que não mudou? Se mudar, você altera no documento. Né? Então, uma das questões do mindset do trabalho remoto é informação no mundo e não nas nossas cabeças. Informação no papel,
no documento, num link que você atualiza sempre, né? E não ficar nas nossas cabeças, porque daí a pessoa tem que sempre te interromper, né? Interromper no mundo digital é muito fácil, né? A pessoa te chama, manda um alerta, manda uma mensagem. Então, a gente tem que cuidar, né, com as interrupções no mundo digital e ter a informação no mundo. Sempre fica fácil das pessoas encontrarem ali. Olha só, o Maurício ele foi muito cirurgião nessa resposta, inclusive. Olha quantas dicas que ele passou. Então, pessoal que está assistindo, aproveita, assiste de novo esse conteúdo, compartilha essas informações. Tá? Agora, até aproveitando para a gente interagir um pouquinho com o pessoal que está aí do outro lado, coloquem para a gente ali no chat, né, o que vocês têm colocado e ferramentas que vocês têm utilizado na prática que podem ser úteis, ou melhor, que estão sendo úteis para você nesse período de pandemia. Né? Vamos compartilhar conhecimento entre os outros aqui. Quando a gente fala, quando o Maurício cita aqui algumas ferramentas, não quer dizer que são as únicas ferramentas possíveis para serem utilizadas. Existem muitas outras. Né? Só que ali são algumas das sugestões que ele atribui que são práticas. Aí eu faço uma pergunta, por exemplo, para vocês. Você, pessoal que está assistindo, você tem um plano B? Sabe o que é um plano B? É um plano de fuga. Caso a coisa não funcione da primeira forma, né, da fase inicial, da forma correta, do plano A, você consegue fugir, né, buscar uma solução alternativa ao que aconteceu ontem, por exemplo. Então, muitas empresas, muitos escritórios, principalmente aqueles que mexem com cobrança, né, utilizam lá o WhatsApp como meio de comunicação, simplesmente tiveram que cruzar os braços, não tinham um plano B. Na pandemia, muitas pessoas, muitos escritórios também tiveram que se adaptar. Da melhor forma, não, improvisando. E a gente sabe que quando o negócio é por improviso, não por planejamento, as coisas não funcionam tão bem assim, né, Atena? Concorda comigo? Não, com certeza. Eu estava aqui pensando que ontem o Telegram bombou, né? Com a queda do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. E aí eu estava num grupo e alguém disse assim, poxa, gente, alguém me ajuda aqui rapidinho, porque eu estava negociando algo ali pelo Instagram, não era nem pelo WhatsApp. E agora eu tenho que fazer a transferência, passar uma Pix, eu não tenho os dados, eu não tenho as informações aqui. E aí o caso era ontem, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanta gente utiliza o WhatsApp, né, para fazer essas negociações e provavelmente teve prejuízos. E contar com o plano B, na verdade, assim, você atuar de forma remota é você entender que, sim, às vezes vai acontecer esse tipo de situação. Por exemplo, o WhatsApp cair. Ninguém imaginava que fosse cair e ficar tanto tempo fora, né? Porque já teve outras quedas e tudo mais. Mas é você entender que você precisa criar canais de comunicação com seus clientes, com as pessoas, com a sua equipe, e para o canal de comunicação também ter essa noção dos riscos, né, e de criar também um ambiente de segurança ali dentro dos seus processos. E algo que o Maurício comentou é que tudo isso já estava aí, né? Na verdade, esses novos canais, eles já estavam abertos, o mundo já estava digitalizado. E a gente viu nesses últimos anos a necessidade de a gente se inserir ali, de, ok, o teu cliente já não vai ser mais atendido diretamente no escritório, ele vai ser atendido ali no Instagram, no Facebook, e às vezes é o teu Facebook pessoal, que ele vai ali, vai querer tirar uma dúvida com você, não é a página do teu escritório, e você tem que estar preparado para isso, para como você vai atender esse cliente, né? E estar ali presente para ele também. Então, eu acho que a advocacia, ela já está nesse formato remoto, né, nesse mundo digital, há mais tempo do que a gente para observar. Só que agora é o momento, então, de levar o escritório realmente para o digital, se colocar ali, entendendo, claro, como criar esse ambiente de segurança no digital. E aí, como o Maurício trouxe, tem todos esses processos, que aí eu acho que são duas perspectivas. Uma de você criar um processo interno, né, de criar assim, como vai ser a dinâmica de trabalho da tua equipe? Eu vou receber um documento pelo WhatsApp do meu cliente, já vou passar para uma outra plataforma, para um sistema de gestão, por exemplo, para estar ali seguro. Inclusive, por conta desses novos canais de comunicação, né, e dessa nova realidade que a gente vive, a gente lançou recentemente uma funcionalidade que justamente faz isso, sabe? A pessoa recebe o documento ali pelo WhatsApp, já clica ali em compartilhar, já vai direto para o seu GDV, já fica na segurança, armazenado na nuvem, porque, sim, ali é a comunicação com o cliente, e aí você tem que estabelecer como é que vai ser esse processo com o cliente também,
Mas o WhatsApp, ele não consegue organizar tanto as ideias para a sua equipe. Então, é bom se comunicar pelo WhatsApp, mas é bom você ter outras ferramentas ali, tanto para a gestão do seu escritório propriamente dita, quanto para comunicação com a sua equipe de modo geral. E saber você registrar todos esses processos realmente, né, e ter isso armazenado em nuvem para garantir a tua segurança de todas as formas. O WhatsApp caiu? Ok, eu tenho outros meios ali para me comunicar. Eu tenho o e-mail dos meus clientes para me comunicar com eles, porque o e-mail, no final das contas, salva a vida, por mais que as pessoas tenham preconceito ainda com o e-mail. O e-mail pode não ter a agilidade que tem, né? Mas, pelo menos, ele salva a tua vida quando o WhatsApp cai. E, realmente, eu fico pensar em todos esses processos, inclusive de risco, né? Dos riscos aí de atuar no digital. Atena, que fala inteligente. Meus parabéns. É isso mesmo que a gente pode perceber claramente. A gente precisa ter um meio de escape. A gente não pode ficar preso a alguma coisa em si, né? A gente precisa pensar. É o que a gente falou sobre planejamento, né? O próprio Maurício ele comentou ali sobre você criar uma base de conhecimento. Porque o foco principal é o teu cliente. Não esquece, o foco principal também é teu cliente. A gestão 4.0 traz justamente isso, né? Procedimentos são importantes, né? Os outros pilares também são importantes, mas o teu cliente, ele é importante também. Eu não estou falando que o teu cliente sempre tem razão, não é isso que eu estou falando. Eu estou comentando que as pessoas são importantes. É importante você valorizar seu cliente. Quando a gente fala cliente, também não é só o cliente externo, é o cliente interno. Agora, por exemplo, o Maurício comentou ali sobre a base de conhecimento. Você, advogado, já pensou ter um dispositivo, um recurso no teu site, né, um chatbot, por exemplo, que consiga já filtrar algumas perguntas e responder ali de forma rápida, né, o teu cliente? Ou, talvez, se você, né, não conseguir implementar isso 100%, a gente tem muitas outras soluções no mercado que permitem você conseguir automatizar ainda mais. Veja, você economiza o tempo da tua equipe. Olha a qualidade que você vai conseguir entregar. O Maurício estava falando para mim, inclusive, que percebeu um ganho de tempo aí, né, em números, né, Maurício? Fazendo dessa forma o atendimento? Sim, sim. Eu tenho algumas automatizações através desse próprio Intercom, mas, como você falou, não é privilégio deles. Existem várias outras plataformas que já conseguem automatizar alguma coisa para você. E não precisa ser algo assim, inteligência artificial, não, gente, é tecnologia dos anos 80 ali, né, que o pessoal pega palavras-chave e já, olha, eu acho que esses artigos podem te interessar. Né? E tudo parte, de fato, de você ter uma boa base de conhecimento com as coisas escritas com uma linguagem acessível, né? Buscável. Então, você tendo essa base de conhecimento, eu não tenho como frisar o quanto isso ajuda. Eu sei que dá um trabalho fazer, mas eu diria para vocês, sempre começa com alguma coisa que dá para contar na mão, assim, numa mão só, de preferência. Sempre começa assim, vou criar 3 artigos, né? Vou criar 4 artigos, vou criar um só, começar só pelo primeiro. Se a gente pensar, vou criar todos os artigos que respondem todas as dúvidas, você não começa, sabe? A tarefa fica grande demais para começar. Mas começa criando, falando para os teus clientes, né? A Atena separou legal, né? A parte de fora e a parte de dentro. Para os teus clientes, começa resolvendo as principais dúvidas deles. Então, daí, você não tem ideia de quanto esse material é legal, porque quem entra na tua equipe depois, lê o material que é para o cliente e já responde a dúvida dela. Então, é um tempo que você gasta no começo para criar esses materiais, mas você poupa ele em juros compostos depois. Todo mundo que entra na tua empresa, todos os clientes que vierem depois, é o que a gente chama de set and forget. Você faz na hora que você faz, dá trabalho, mas depois você esquece, inclusive, da dificuldade que você tinha para ficar respondendo todos os clientes, né? E daí, olhando para o lado de dentro da empresa, né, aqui na empresa a gente tem uma coisa muito bacana, que é a base de conhecimento para as pessoas, colaboradores, quem trabalha na empresa e terceirizados também, que venham trabalhar na empresa, claro que uma versão diferente, né, sem os dados sensíveis e tal, mas você dá um briefing para a pessoa que está entrando. Esse briefing é muito importante. Eu entro em alguns sites de advogados e parece que não tem um briefing ali do que você faz.
Se eu clicar nesse botão de contato, o que vai acontecer comigo? Alguém vai entrar em contato ou eu tenho que fazer mais alguma coisa? Em quanto tempo, mais ou menos, que alguém vai entrar em contato? Se eu quiser falar sobre determinada ação, é por aqui mesmo? Então, essa clareza, ela é extremamente necessária no mundo digital. Você dizer o óbvio, né? Dizer o que às vezes parece óbvio. Você tem que repetir isso muitas vezes. Quando a gente está falando numa estrutura office full, não sei se existe isso, mas com escritório, a gente está acostumado desde criancinha a ver filmes em que existe o ambiente de trabalho, a ver filmes em que, a pensar no nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos familiares indo para o ambiente de trabalho. Então, a gente já tem uma série de mecanismos intuitivos de como que a coisa deve funcionar. Ah, naquela sala fica tal coisa, ali é o pessoal do administrativo, ali é não sei o quê. Quando você vai para o digital, a gente não tem essa intuição tão aguçada. Então, as coisas precisam ser ditas, né, de forma explícita. Então, ó, funcionário, é assim que a gente se comunica. Cliente, é assim que a gente se comunica. Use esses 3 canais. Se for sobre dúvida comercial, por favor, use esse aqui. Você vai ser atendido em meia hora. Se você usar esse outro, a gente vai ter que ficar passando o teu número até outra pessoa entrar em contato. Então, é muita questão de gerenciar a expectativa e de deixar os processos bem claros para quem está chegando. Você acaba economizando o teu tempo e o tempo do teu cliente. Formidável, né? Agora, relacionando tudo isso que a gente conversou sobre o tema principal, que é justamente a questão dos fluxos, é importante que você desenhe os fluxos, né? Desenhe as rotinas, desenhe todo o procedimento que vai ser executado. Você, muitas vezes, acaba tendo fluxo só na tua cabeça. E a gente acaba entrando num piloto automático. Só que quando a gente coloca isso mapeado, principalmente através de uma documentação, dos fluxogramas, os flowcharts, né? A gente começa a perceber até mesmo alguns gargalos de procedimentos que poderiam ser evitados, corrigidos. Então, a dica é, primeiro, planeje. Depois, tem a comunicação. É importante que todos os teus colaboradores estejam também envolvidos, ou na grande parte, nos procedimentos que serão realizados, porque são eles que colocam a mão na massa, né? E, terceiro, crie esse hábito, né? Quer desenvolver uma nova rotina, um novo procedimento, coloca isso num papel. A partir desse momento você consegue perceber se existe ganho ou não. E quando a gente fala, por exemplo, em trabalho remoto também, na advocacia remota, a gente tem uma outra palavrinha que é muito temerosa. Será que eu vou perder a produtividade da minha equipe? Existem várias ferramentas que eu consigo fazer esse monitoramento. Mas vamos pensar um pouquinho nessa palavra produtividade. A produtividade é uma palavra derivada, radical, da palavra produto. Produto está ligado a resultado. Então, não vamos ficar pensando tão exclusivamente se a pessoa, né, ela está lá trabalhando às 8 horas por dia. Né? Não, vamos pensar no resultado que ela está entregando. Se ela conseguir trabalhar 6 horas por dia e me entregar o resultado, não tem problema nenhum. Ou talvez, será que você quer ficar lá, será que ela bateu o ponto lá às 9 horas e bateu de novo às 18 horas? Mas você quer o quê? Uma pessoa que entregue resultados que fique lá batendo ponto. Né? Então, é um ponto que nós temos que pensar com muita clareza. O Maurício e a Atena comentaram também sobre a documentação. Né? Documentação é importante? Documentação é extremamente importante. Né? A gente precisa ter muito bem documentado. E quando a gente fala em documentação, a gente não está falando daqueles manuais de procedimentos operacionais que muitas vezes são extensos. Né? Existe, lógico, a importância deles, é interessante a gente sempre criar de uma forma intuitiva, uma forma prática que as pessoas tenham interesse em ler e em examinar, mas não um manual completo. Assim, por exemplo, você compra lá um eletrodoméstico, você olha todo o manual, do início ao fim, você não lê, você deixa de lado. Né? Então, quando a gente fala em documentação, a gente, por exemplo, poderia colocar o uso de vídeos curtos, de talvez 3 minutos, 5 minutos no máximo, não vídeos longos, extensos, 1 hora explicando, a pessoa vai se desconcentrar. Porque quando a gente documenta essas informações, isso com certeza traz muito resultado para todos também. Né? Porque pensa o seguinte, num trabalho presencial, você tem o teu colega do lado para perguntar, teu supervisor, as pessoas ali sempre à tua disposição. Num trabalho remoto, não é assim que funciona. Né? Os meus colegas de outros painéis aqui muito bem citaram que a advocacia office eles não necessariamente é o trabalho home office. Né? A gente viu uma entrevista hoje, a pessoa ela tinha um casamento para ir, perguntou se podia, né, trabalhar desse outro local.
ela foi um pouquinho mais cedo, fez todo o resultado, fez todo o sentido, né? Então, assim, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. E se eu não quiser trabalhar de casa, ou não quiser trabalhar fora do escritório, eu posso ir para o escritório, não tem problema nenhum. Só que, para que todos ganhem, é importante que a gente esteja, né, nesse mesmo nível. A documentação para vocês lá no SAGE Athena fez diferença e faz diferença hoje em dia? Nossa, faz muita diferença, na verdade. De outras áreas, né? Aproveitar aí o que tem em outras áreas para a gente trazer para o universo jurídico, e acho que a área da tecnologia ela tem muito essa questão de organização. Inclusive porque acho que a área da tecnologia há mais tempo já trabalha, né, também com esses processos remotos. Então, eles têm muito disso de trazer registro, né? Mas em outras áreas ali, pode ter também essa questão de a gente criar documentos, sabe, para organizar o processo, criar um onboarding e tudo mais. E isso a gente traz também para dentro do software, sabe? Você pode armazenar ali seus documentos dentro do software e enviar para a tua equipe. Você pode se comunicar com a equipe, acho que entender que no remoto você não precisa estar trabalhando ali das 8 às 18 horas, claro, existem funções e funções. Por exemplo, uma função de atendimento, às vezes pode ser que no horário comercial tenha mais atendimento. Você, às vezes, vai colocar, então, ali a pessoa vai ter que estar trabalhando ali das 8 às 18. Mas se você está trabalhando, por exemplo, com produção de peças, por que você tem que ficar das 8 às 18? Tem gente que trabalha melhor de madrugada, por exemplo, produzindo, porque aí não tem todo esse, né, poluição sonora, às vezes, sabe? Tem mais calma ali, já não tem mais nada interrompendo no dia, pode focar ali, então a pessoa consegue ali estar trabalhando. Só que, poxa, estou ali trabalhando e aí eu lembrei que eu preciso deixar um recado para um colega meu. Ali no software, por exemplo, você tem uma área que você pode deixar comentários dentro dos processos para as pessoas. Sabe quando a gente está revisando um documento do Word e quer deixar ali um comentário para alguém sobre aquele documento? Você pode fazer isso nos seus processos ali. Tem a área do processo, você pode deixar um comentário, marcar ali o teu colega. Quando ele entrar, ele vai poder ler aquilo ali, né? E, claro, agir, atuar quando ele for trabalhar em cima daquilo. É claro que a gente tem que considerar tempo, né? Então, assim, se eu tenho um prazo e aquilo é urgente, eu tenho que definir um canal de comunicação que seja um canal de comunicação de urgência. Se é algo que é necessário, mas não é urgente, não posso definir um outro tipo de canal. E tudo isso tem que estar bem registrado, justamente para que a pessoa possa entrar dentro do teu escritório, já saber como é que vai atuar, já se integrar dentro, né, da equipe ali. E a gente vive, eu estava lendo um dia desses sobre o fato de que nós vivemos numa cultura da atenção, que é um monte de coisa chamando a tua atenção o tempo todo. É alguém te chamando ali no Slack, alguém te chamando no Teams, alguém te chamando no WhatsApp, é cliente, é pessoa da própria equipe tirando uma dúvida. E se você cria todos esses processos, registra esses processos, sabe? E cria os mecanismos, né? Tem a ferramenta certa para que você consiga dar andamento ao teu dia a dia, fica muito mais prático, muito mais leve você trabalhar assim. Eu acho que nesses últimos meses, né, nesses últimos anos, a gente viu muita gente reclamando desse formato digital de atuação justamente por conta disso. Porque viu que, na verdade, assim, o que parecia ser maravilhoso de início, e é maravilhoso, eu defendo muito o trabalho remoto, mas quando você está no remoto, você tem muito mais gatilhos ali, sabe? Enfim, elementos ali que estão chamando a tua atenção de várias formas. Isso pode te desconcentrar. Então, cabe ali, enfim, a administração do escritório realmente estabelecer, sabe, como é que vai ser esses processos aí, todos, de comunicação adequados e permitir que as pessoas tenham liberdade também na sua própria atuação dentro, claro, de todos os objetivos e dentro de todas as funções. Agora, veja, quando a gente está falando em advocacia remota, a gente não está falando para você mudar do dia para a noite. Eu vou voltar de novo, né? Essa boa, né? Redundante. Voltar de novo. Eu vou voltar na fala do Maurício, que ele comentou ali, né? Que a gente pode fazer melhorias graduais, melhorias contínuas, mas fazer melhoria, ou seja, se movimentar, partir para a ação. Só ficar na base das ideias, as ideias são importantes, sim, inicialmente. Mas é importante a gente agir, colocar a coisa em prática, em movimento, porque somente assim
que as coisas começam a acontecer, né? Pessoal que está nos assistindo aqui, né? Para quem começou a assistir a gente agora, no início, nós começamos a a lançar um desafio para vocês. Então, lá no Instagram, marca lá o @ELS Gestão Advocacia e o @oyster.com.br, faz um stories lá, faz uma selfie, posta lá, e depois a gente vai sortear um EcoDot, que a Oyster está oferecendo para nós, né? Então, se você quer ter esse privilégio, aproveita lá, faça isso agora, não esquece. Depois, você vai esquecer. Então, faz agora lá, que com certeza você vai ter muita chance de ganhar esse belíssimo prêmio, né? Agora, a gente falou agora, pessoal, sobre fluxos, a gente falou sobre documentação, e algo que é extremamente importante são sobre os sistemas, né? O Maurício já pincelou aqui, já deu algumas ideias, a Atena também falou um pouquinho ali sobre o SAGE, de forma bem resumida, né? A gente precisa hoje ter sistemas, a gente precisa hoje utilizar da melhor forma possível. E é importante que a gente pense em 3 casos principais. Primeiro, a usabilidade. O sistema é fácil de utilizar, o sistema é prático, né? Ele vai me ajudar em si ou ele vai dificultar ainda mais? É tão complexo que as pessoas elas se sentem desanimadas em utilizar o sistema. Um segundo é a questão da integração. A gente pode perceber que as integrações são importantes. Hoje não existe um sistema mágico que faça tudo. Não tem. Isso não existe. Agora, se é um sistema que ele tem integrações com outros sistemas, isso facilita, me faz ganhar tempo. Isso gera produtividade. Né? Isso faz com que eu não tenha o retrabalho, porque retrabalho, pessoal, é perda de tempo. Né? Se nós fôssemos citar, por exemplo, algumas das ferramentas hoje, nós temos, a Luísa já comentou hoje sobre o Trello, né? Temos várias pessoas que utilizam o Trello como gerenciador de projetos. Nós temos o Slack, né, para comunicação também formidável, porque tem as trends que você pode seguir, você pode, né, criar uma comunicação assíncrona. A gente também já conversou isso aqui em outros painéis. Se você está assistindo agora e não conseguiu assistir os demais, volta depois aí, tá? E assiste esses conteúdos ali que foram fantásticos sobre a comunicação síncrona e assíncrona, tá? Agora, vamos começar com a Atena aqui. Atena, que sugestão você dá de sistema? Sistema de gestão processual. Quero ver se está afiada. Aqui. Sou suspeita para falar, mas obviamente eu recomendo o SageDV, gente. Eu acho que escolher um software de gestão, né, um sistema de gestão, todas as ferramentas que você vai utilizar no dia a dia aí é um momento importante. É importante, assim, você precisa ouvir, né, todas as pessoas que já estão no teu escritório, pensar em quem vai entrar aí também no teu escritório e principalmente analisar o teu formato de trabalho, porque o sistema de gestão, ele acaba sendo o centro da tua atividade. Você vai ter ali um sistema de comunicação, você vai ter outros sistemas, né? Mas ali, os processos estarão ali dentro do teu sistema de gestão. Então, ele acaba centralizando um pouco as atividades. E acaba sendo uma parte importante do teu dia a dia. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários clientes, né? Ao longo do tempo que eu estou junto ao SageDV, e os clientes viravam e falavam, olha, eu viro para os meus colaboradores e falo, recebeu algo, põe no SageDV. A primeira coisa que eu faço no meu dia é abrir o SageDV. Então, o software ele acaba entrando dentro de um ritual dessas pessoas, né, no dia a dia delas ali, então elas estão em contato. E precisa, assim, ser um software que seja confortável, que seja fácil de utilizar. Você não quer perder mais tempo ainda tentando entender como é que aquela ferramenta vai te auxiliar. Às vezes tem softwares que são maravilhosos, tem muita coisa, tem muito produto bom no mercado, não dá para a gente ignorar. Mas, às vezes, eles são tão bons, tem tanta coisa junto, que quando a gente percebe, são coisas que a gente nem precisa tanto utilizar, assim, ou que a gente não sabe utilizar. E o tempo que, às vezes, a gente despende tentando aprender a usar a ferramenta, né, a gente poderia estar utilizando outra ferramenta ali que contribuísse, de fato, para a nossa rotina, que fizesse todas essas atividades de forma completa. Mas uma coisa que você não mencionou aí, Thiago, sobre o sistema de gestão é ser em nuvem, porque a gente ainda tem, sim, né, sistemas que são instalados e são sistemas muito bons também. Só que qual é o problema? A gente já não pode mais depender tanto de aparelhos. Por exemplo,
Eu tenho um sistema instalado no meu notebook e eu acho que isso vai garantir que eu trabalhe de qualquer lugar. Só que aí o meu notebook é um problema. E aí eu estou fora de casa, eu estou viajando e eu não tenho como, enfim, consertar meu notebook ali em cima da hora. O que que eu vou fazer? No sistema em nuvem, o bom dele é que você acessa a qualquer hora, a qualquer lugar, em um dispositivo que tenha internet. Então, eu acho que nesse novo formato, né, e a gente vê que muitas pessoas já estão procurando aí sistemas em nuvem, trocando, né, softwares instalados por softwares em nuvem, porque o software em nuvem ele realmente te abre portas, ele quebra barreiras para você. Você pode estar a qualquer hora, lugar que você tem acesso ali às informações do teu escritório, você consegue ver se chegou alguma intimação, se abriu algum prazo para você, se algum colega seu te marcou num comentário ali sobre uma tarefa talvez urgente, né? E, claro, ele tem que integrar com outras plataformas aí. O Sérgio Leve, ele possui, por exemplo, a integração via API, o que permite conectar as ferramentas que você utiliza, porque a gente vive num mundo conectado e o seu sistema precisa ser tão conectado quanto você também. Claro, aí a gente vai para os diferenciais milhares que existem aí no mercado, como inteligência artificial, por exemplo, que auxilia ali, por exemplo, receber uma intimação, já cadastra o prazo para você, você não tem mais que ficar com as atividades manuais, você já pode ficar com as atividades de conferência ali e focando muitas vezes no atendimento ali ao teu cliente que está precisando de uma atenção específica ou de uma tese sua que está precisando ser desenvolvida. Então, o sistema de gestão ele tem que fazer isso por você, sabe? Te permitir ir além, permitir dar um passo além de onde você está hoje. Olha que bacana, né? Muita informação, muita novidade. Até em algumas vezes, né, eu falava assim, quero dar uma olhada na sala de servidores de vocês, né? Aí você pensava assim, que ia encontrar um monte de gabinetes ali e tudo mais. Aí, na verdade, a sala é só um cantinho ali que tem um servidor ali só para gerenciar algumas questões internas ali da internet e tudo mais, e o resto ali o pessoal estava utilizando até para outras coisas. Então, muito bacana. E aproveitando aqui, né, porque eu também quero saber se existe algum sistema que faça cálculo hoje, seja tributário, seja previdenciário, não sei, talvez o Maurício consiga me ajudar nessa. Mas existem outros parceiros também que nosso evento hoje está sendo acompanhado. A própria Oyster, né, trabalha com robôs de automação. Vejam, não são inteligência artificial, mas faz com que o negócio ele permita que você consiga ter mais facilidade, automação nos teus procedimentos. Então, é formidável. A Law Vision, daqui a pouco, nem vou citar sobre a Law Vision, porque o próximo painel, o Fabiano, vai falar muito com o pessoal da Law Vision. Mas aí fica essa pergunta, Maurício, me responde, existe algum sistema hoje no mercado jurídico que consiga fazer cálculo previdenciário, tributarista? Você conhece algum? Conheço sim. Bom, eu suspeito para falar, né? Que nem a mãe falando do filho aqui. Fazer cálculos previdenciários, tributários, cíveis e em breve trabalhistas. E assim, se você tem uma assinatura do cálculo jurídico, é que nem um clube de campo, assim, se alguém faz uma quadra nova, você pode usar. Então, à medida que a gente for lançando novos cálculos, você vai tendo acesso a esses cálculos. Então, a gente realmente quer fortalecer essa área, a gente ficou bom nisso. Ficamos muito bons em cálculos jurídicos, né, de todas as áreas. Recentemente, aí bombou a ação do revisão do FGTS, né, ainda é uma tese, mas a gente já tinha lançado ela, o pessoal fez muito cálculo dessa revisão. Então, outras revisões quentes que a gente detectar que o mercado precisa, a gente já lança um combo, assim, o cálculo, que faz o cálculo, já diz o valor da causa, a gente lança o modelo de petição dentro do nosso sistema, lança um artigo do início ao fim, como é que você faz. Então, o CJ está lançando esses combos aí, tá muito legal mesmo. Mas assim, como eu falei, eu sou suspeitíssimo para falar. E uma dica que eu queria acrescentar, né, não sendo só do cálculo jurídico, é que a dica maior vai lá no nosso site, dá uma olhada e faz um teste. Você pode testar o programa, né, e verificar isso tudo que eu estou te falando, ver se é a melhor coisa para o teu escritório. E isso que a Atena falou, eu tive pessoas próximas que sofreram com ransomware, né, que a pessoa tinha lá a salinha do servidor,
né? Um técnico ia fazer manutenção, porque na época que foi instalar isso, achou que era muito caro fazer na nuvem, porque, poxa, na nuvem é aquele valor recorrente e tal, e a sala do servidor você compra o computador e depois não mexe mais. Só que, né, às vezes, alguém com pendrive espeta ali na rede interna, instalou o ransomware, pum, os dados estão ali, mas estão criptografados. Aconteceu com pessoas próximas, pessoas que eu já tinha falado para colocar as coisas na nuvem. Então, assim, não é brincadeira, não é algo assim só para a história do lobo mau, assim, realmente é uma coisa que acontece. E o pessoal cobra lá, começar cobrando 2 bitcoins, daí depois de 24 horas a gente dobra esse valor. Então, é assim mesmo, não tem o que você fazer, assim, está criptografado. Então, na nuvem você não tem esse problema, porque você está usando a infraestrutura do Google, da Amazon, você está usando uma infraestrutura assim, que tem uma segurança num patamar assim, muito maior e está sempre atualizado, né? Então, eu sou muito a favor dos softwares em nuvem, né? O cálculo jurídico é na nuvem, e nós temos aí alguns concorrentes que são também instalados, mas, assim, a própria pandemia, assim, já fez muita gente migrar para o software na nuvem, porque eles perceberam isso. Puxa, ficou lá no computador do trabalho, caramba, queria trabalhar de casa. Poxa, estou na audiência, queria conferir um dado do cliente aqui no meu celular. Como é que eu faço? Né? E daí, você estando na nuvem, você tem acesso a qualquer lugar. Né? Acho que é basicamente isso. Que bacana, pessoal. Olha, que conversa gostosa. Os 45 minutos passaram aqui correndo. Né? Voou, literalmente. Né? O pessoal dos bastidores aqui falou assim, é verdade, está acontecendo isso mesmo. Então, pessoal, olha, eu quero agradecer, foi um prazer inenarrável da minha parte aqui. Primeiramente a Athena, pelo seu conhecimento, agregar informações valiosas, úteis para a gente também. Pessoal, sigam lá o SageADV, né, no Instagram, nas redes sociais. Também o Maurício da Cálculo Jurídico. Formidável as falas também, sempre... A gente até bateu alguns papos, algumas conversas antes, né, desse encontro. E assim, eu posso dizer que a ligação demorou menos de meia hora ali. Uma coisa que era para durar uns 10, 15 minutos com os dois, foi uma conversa um pouco mais extensa do que isso. Mas queremos agradecer a todos também, vocês que participaram. Quero ver lá, inclusive, no Instagram, selfie de vocês, tá? Não esqueçam disso. @els, gestão advocacia e @oyster.com.br para concorrer lá o EcoDot, tá? Então, daqui a pouco, nós teremos um próximo painel com a Fernanda Matos. Perdão, com a Fernanda e o perfeito, olha. Acabei até não vendo o cronograma aqui. Mas excelente, pessoal. Quero pedir que vocês continuem acompanhando e logo após a vinheta nós teremos um encontro com eles, tá bom? Um grande abraço a todos e, precisando, estamos à disposição. Até mais.